Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Giro do Agro. Hoje com vocês aqui vamos abordar mais um FIAGRO, né? São os fundos de investimento nas cadeias agroindustriais do nosso país. Hoje aqui com vocês vamos abordar o CPTR-11, é um FIAGRO da Capitânia Agro Strategies. FIAGRO bem interessante aí, uma gestão bem agressiva da Capitânia. Será que é tão agressivo assim? Vamos descobrir aí nesse vídeo. Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos aí ao nosso Giro do Agro. Já de antemão, vou pedir para vocês, inscrevam-se nos nossos canais, tanto no meu como no do Wendro Fonseca. Acompanhe nossas redes, ative o sininho das notificações. Já compartilha esse vídeo aí com aquele seu amigo, com aquele seu familiar aí, que é investidor, que está buscando investir seu dinheiro, alocar seu patrimônio aí na Bolsa de Valores, aí, conhecendo cada vez mais a importância dessa educação financeira que a gente traz para vocês. Hoje aqui vamos continuar aquela nossa série falando sobre os FIAGROS, que são a possibilidade de investimento da pessoa física, da pessoa jurídica, e aportar seu dinheiro na cadeia nossa do agronegócio, investindo com cotas dos FIAGROS. Então, hoje aqui a gente vai abordar com vocês o CPTR-11, né, Andrew? Me diz aí o que você tem a falar para a gente. Será que esse fundo é tudo que tem falado aí, dessa agressividade, dessa volatilidade de compras, de vendas? Pois é, Diego, esse pra mim é um fiapo aí, a gente fazendo os estudos antes, né, de gravar o vídeo, bem agressivo, né, eu aponto ali para dizer assim, olha, para mim ele é o fiapo mais agressivo que a gente tem de mercado, e considerando a cadeia também junto ali com os fundos imobiliários, o mais agressivo também, se somar FIIs juntos, tá? Então assim, a gente vai estar abordando para vocês mostrando se essa agressividade, ela é produtiva, né, se você como cotista ali, você vai ter bons rendimentos, você vai ter um bom crescimento do seu valor patrimonial da sua cota, ou se essa estratégia, ela está sendo muito ruim, e você pode estar tendo perdas ali se você for cotista, ou se você pensa ser cotista no futuro. Então, pessoal, nós estaremos compartilhando com vocês um relatório da própria Capitânia, onde todos os meses a Capitânia distribui no seu site gratuitamente. O link vai estar abaixo nas descrições, tanto do meu canal aqui no YouTube, quanto do Diego. Vocês podem estar acompanhando ali na íntegra, fazendo download, fazendo sua própria leitura, visto que o documento é extenso e ele é muito bom e a gente vai estar abordando os principais pontos. Então, pessoal, aqui conforme a gente falou para vocês, está aqui no nosso relatório mensal aqui de maio de 2023, né, do CPTR11. Então a gente começa falando aqui, investidores, público em geral, podem estar investindo nesse FIAGRO, tem uma taxa de administração de 1%. Detalhes que a gente já vem destacando para vocês já de início é, poucos fundos têm taxa de performance, né? Mas vale sempre ressaltar que alguns possuem. O FIAGRO aqui da Capitânia, por ele ser extremamente agressivo, ele colocou uma taxa de performance ali que, se o performance deles excederem 20% de CD mais 1% ao ano, vai ser cobrado uma taxa de performance. Enquanto eles não passarem dessa linha d'água, essa marca d'água, a taxa de performance ela não é cobrada, tá? Então, se você nunca investiu antes e já vê que, pô, vou ter uma taxa de administração de 1% mais 20% de performance, não. A performance ela só ocorre a cobrança quando exceder este valor, beleza? Então, tem um número bom de cotistas ali de 4 milhões. Se a gente for pegar aqui detalhes do resumo aqui que a gente destaca, é o último rendimento, né? Um rendimento bem atrativo, de R$ 1,40. Quem acompanha aqui os nossos canais aqui, o nosso Giro do Agro aqui, a gente fala aqui dividendos. É a última coisa que nós olhamos, mas nós sabemos que infelizmente o grande público prefere começar olhando os proventos. E aí você vê também aqui que é um detalhe interessante, que foi o primeiro que a gente viu, que ele volta aqui no cantinho aqui, né, uma tabelinha falando aqui a data base e quando que é o pagamento, né, das suas cotas ali, quanto que recebe, quanto que foi o mês de pagamento. Daí quando a gente vai para o destaque do fundo, a gente gostou bastante desse painel de destaque, ele é bem resumido e bem direto. Então, destaques nossos aqui sobre o fundo aqui, o Dividend Yield, extremamente atrativo, 17,1%, conforme nós falamos, é um fiado extremamente agressivo. Então, nessa agressividade, ele sim, sendo bem sucedido, o yield ele é muito alto, ele é bem atrativo, né? Afinal de contas, são mais de 17%, ganha tranquilamente ali da taxa de juros, que é 13,75% ao ano. Né? Já contabilizando aí que o yield mensal foi de 1,4, valor de mercado ali abaixo de R$ 100, então tá um valor ali interessante, fala que o valor patrimonial de cota é 98,38, então tá bem próximo o valor patrimonial referente ao valor de mercado, então se você for lá analisar isso, levar em consideração, né, você não está pagando muito caro por esse FII, ele está quase ali no preço justo ao mercado, então você não está pagando um ágio muito grande ali, né, e ele também não está em deságio, o que também é interessante. Três pontos que nós destacamos aqui, e a gente fala sempre de todo o FIAGRO, é o que? Indexadores. Quais são os indexadores? Qual é a duração da carteira desses CRIs, CRAs ali que eles possuem em carteira? Então aqui o da Capitã ele possui um CDI mais 4,7%, onde representa 70% da carteira. A gente já vê que 70% da carteira já é um ponto ali interessante, bem melhor do que o do Rura 11, que foi do nosso último vídeo, que vai ter o card aqui para vocês aqui em cima aqui, do Rura 11 aqui já a playlist do nosso Giro do Agro, onde ele era excessivamente em CDI.
E ele aqui contabiliza também com 28% da carteira em IPCA mais 8,2. Então tem um grande prêmio ali de carrego, apesar do que nesse mês ali de junho nós tivemos o IPCA em deflação. Mas com um carrego de 8,2% ali, consegue passar tranquilamente ali por essas águas turbulentas ali de deflação. A duração também é atrativa aqui na nossa visão, de 2,3 anos ali, uma duração bem tranquila, não é um carrego muito longo ali de 5, 7, 10 anos ali, onde isso possa ter um grande impacto no mercado. Então 2 anos está bem tranquilo, até por conta de ciclo de mercado, né, do agronegócio. Coisas boas é o quê? 0% de exposição direta a produto rural. Então se você está achando que o Fiagro ele vai estar muito exposto a produto rural ali, alguns estão bem expostos, você pode considerar interessante ali o CPTR11, porque ele não tem exposição direta ao produto rural. Se você acha que pode acontecer alguma coisa ali de invasões nas terras, ou problema com plantio, muito por conta ali de sazonalidade ali de clima, aqui você está vendo que não tem essa exposição direta. Então você fica Questões mais climáticas, confortável. né? Exatamente, digo, exposições climáticas que a gente sabe que normalmente ocorre, que a gente sabe que tem questão de laninha, de El Niño, né, frentes frias ali que vêm, que não estavam programadas, ou então zonas de calor muito longas ali, então tudo isso pode afetar. Outra coisa muito boa desse Fiagro é que 100% de ativos inadimplentes e 100% de ativos auditados. Nós sabemos, que tem um vídeo meu antigo, ele falou sobre o VGA11 com problemas ali, então aqui você já vê que os Fiagros eles conseguem controlar muito bem isso, muita auditoria e ativos aí rodando 100%. Então aqui comentários de gestor, ele já começa falando sobre os comentários de gestor, né? Nos outros Fiagros fica um pouco mais para baixo isso, mas já é bem interessante a gente já começar falando justamente, né, dos resultados ali do mês, perspectivas ali que a gestão da Capitânia tem, muito porque, como eles são extremamente agressivos, eles anotaram o quê? Que no mês de maio eles fizeram uma reciclagem de 13% da carteira. Então, pessoal, a gente fala de mais agressivo? Não é à toa. 13% de reciclagem no mês de maio, com compras e vendas, são 24 ativos diferentes. Né? Então, assim, 35 ativos em maio ali contava ali, e com uma alocação em 29 conta de risco. 5 maiores tomadores de recursos ali caiu de 42% para 37%. Então, é uma gestão extremamente ativa, até porque tem uma taxa de performance ali de 20%, né? Porque eles querem buscar aquele ganho a mais. Então, eles buscam a proteção, então eles buscam uma boa auditoria, e aí a agressividade deles compensa se você achar que esse risco cabe para a sua carteira. Eles aumentaram a exposição em ativos de inflação, isso é extremamente vital para o Fiagro ali e para toda a cadeia quando a gente pensa em ciclos econômicos, visto que nós temos a projeção de uma queda de juros ali a partir de agosto desse ano, com a taxa Selic caindo, ativos indexados a CDI vão começar a cair e ativos a IPCA vão começar a ganhar ágio com isso. Então a Capitânia ela já está se movimentando antes do corte de juros, isso é muito bom. Então 28% ali de exposição a IPCA mais 8,2%, 70% da carteira CDI mais 4% e 2% ali, incrivelmente, a cotas de um Fiagro. Esse aqui é o único Fiagro que a gente já viu e que a gente já comentou aqui nos nossos canais, que comprou também cotas de outro Fiagro, né, Diego? Exatamente. A gente pode observar também, fazendo um paralelo aí com o fundo imobiliário da própria Capitânia, né, Andrew? Que a gente tem aí o CPTS, não confundam, gente, S com S no final, S de sapo. CPTS, que é um fundo imobiliário da Capitânia, que também tem essa gestão um pouco agressiva, né? Eles têm essa gestão de compra, de venda, vai ciclando, vai girando a carteira, vai olhando os indexadores também, a exposição a IPCA, a exposição à taxa de juros. A gente tem a sinalização aí, como você mencionou, nesse próximo semestre aí de uma queda na taxa de juros. Então já é interessante já estar colocando outros IPCAs aí. Quando colocar algo muito bom, que vale a pena para quem é investidor iniciante, não consegue assimilar, entender a diferença de quanto que realmente rendeu aquele dividendo ali comparado a juros, né, comparado a CDI. E ele fala aqui ó, que o dividend yield ali do CPTR11 foi de 1,42%, que já é isento de imposto de renda, enquanto o Haddad não tributar, enquanto o atual governo não procurar tributar dividendos e proventos, é isento. E comparado a um CDI, isso equivale a CDI mais 3,4% no mês. Então, se você está buscando ganhos acima da inflação, acima da taxa de juros, querendo correr um pouco de risco, visto que isso aqui é renda variável, então tem oscilação de preço da cota, vai ter oscilação do dividendo a receber, você correndo esse risco, naturalmente você pode ser beneficiado com igual esse dividendo aqui, que foi de CDI mais 3,4%. É claro aqui que o Fiagro aqui na Capitânia vai falando dos grandes detalhes ali, específicos ali sobre cada um dos ativos, e aí fica bom ali para quem tiver realmente interesse passar o ponto minucioso aqui sobre esses detalhes que importam bastante. O vídeo não ficar longo, a gente pegou os segmentos ali mais importantes, tá, pessoal, do relatório. E um ponto que a gente destaca bastante aqui, ó, eles mudaram a segmentação de concentração do setor, que em maio era para o etanol e açúcar em mais de 30%, e eles querem diminuir a sua exposição em junho e julho, que deve ser encerrada abaixo de 25%. Muito por conta ali que a usina Moneiro enviou um comunicado ali afirmando que vai fazer uma liquidação antecipada de um crack que eles possuem. E aí, Diego, você que está mais direcionado com o agro aí, né, vivendo muito bem com os fazendeiros ali, o que você está vendo dessas movimentações de açúcar e etanol? No setor de açúcar e etanol, a gente observa aí nesse próximo semestre movimento aí de manutenção ou até mesmo queda do valor devido a uma alta produção. Mas são previsões, né? No setor de commodities, a gente
principalmente as commodities agrícolas, a gente trabalha com mais anual. Então, a gente pode observar aí, principalmente a questão desse Fiagro da Capitânia, que eles estão querendo diminuir essa exposição para estar exposto a outros setores, como cooperativas e outras redes, como distribuidoras de insumos, para estar melhorando essa volatilidade dentro do Fiagro. A gente observa aí também que tem um fenômeno aí do El Niño que está previsto. Então é interessante que, do aspecto do agronegócio, que as gestoras dos Fiagros, elas façam essa ciclagem, esse balanço constante, como a gente está falando aí, essa agressividade para estar girando dentro do próprio Fiagro. Então, assim, eles estão trabalhando bem, entendendo ciclos de mercado, conhecem bem ciclos ali do agronegócio, estão fazendo essa movimentação para a proteção, né, do próprio Fiagro ali dentro da estratégia deles e, claro, buscando ter retornos expressivos. Aí a gente mostra aqui, né, alguns detalhes ali justamente das movimentações em carteira, tá, do Capitânia ali. Então, se tiver que querer olhar alguns detalhes ali, as taxas ponderadas ali de aquisição, se foi taxa atrelada ao IPCI, se foi atrelado ao IPCA. O detalhe que a gente falou é que, ó, BBGA11, que é um Fiagro, onde eles compraram esse Fiagro. Então, eles compraram ali bastante cotas desse Fiagro, né, representando ali 4,6%, uma aquisição ali, referente a CDI mais 4,6%, e vários ativos ali, ó, CDI mais IPCA, então para quem quiser olhar a fundo ali os detalhes da carteira de compra, e claro também, eles anotaram aqui os detalhes de venda ali, do que eles venderam, quanto que foi a taxa ali, então para você poder ter um bom relacionamento ali de risco-retorno ali, se eles pegaram uma taxa ruim, se venderam uma taxa muito boa, se teve um carrego bom de mercado, com ágio, um deságio, para quem é mais atento, mais minucioso nesses detalhes, aqui é onde você vai se debruçar, onde você vai pegar esses grandes detalhes. Mais para frente, ele vem falando da distribuição dos proventos, né, os dividendos ali. Então, desde quando o fundo começou, ele já distribuiu um total ali de quase R$18 de dividendos por cota. Dá um yield médio de mais de 18%. Lembrando que a primeira emissão da cota do CPTR foi de R$ 96,50. Então, daí a gente consegue ver todo o preço médio aqui, a cotação correspondente a um CDI. Normalmente ali, dá para ver que é um FIC fica ali sempre acima de 0,9% ali do CDI, então ele ganha bem do CDI ao longo do tempo e está trazendo bons resultados ali para os seus cotistas ali, apesar da situação de mercado que é natural, faz parte do risco que você está correndo, e o retorno ali está sendo esse dividend yield bem atrativo, como a gente mencionou várias vezes. É um Fiagro bem agressivo, então por isso ele busca retornos expressivos ali. É um Fiagro aí que tem um ano apenas, né? Então agora que a gente consegue ver taxas anualizadas, a gente consegue observar aí esse crescimento, a questão também do pagamento de dividendos, né? Você está sempre fazendo a anualização dele, porque a gente, como a gente já falou em outros vídeos, né? Inclusive no último aí do Rura 11, é importante você sempre olhar a anualizada, né? Não olhar aquela mensal ali, porque dentro da mensal você pode ter variações devido à sazonalidade, questões climáticas, principalmente aí relacionadas ao setor do agronegócio. Precisamente, Diego. Isso mesmo. O que a gente fala, dividend yield é a última coisa que você olha. É a cereja do bolo. Primeiro você vai procurar saber os ingredientes, como que é feito, o preparo, o processo. A cereja do bolo é o último detalhe, é o refino. É o que a gente sempre toca muito nesse ponto. E aí a gente consegue ver aqui coisas bem interessantes que eles colocaram. Quanto que era o preço de oferta da primeira emissão, quando é que foi a data, a segunda emissão. Então já dá pra ver que é um Fiagro ali que as emissões foram próximas dos seus valores, né? Mas hoje já tá tendo um ágiozinho mais interessante. Então, para quem comprou nessas primeiras emissões na segunda, já tem um bom ganho ali de retorno ali do preço da cota e, claro, o dividend yield foi belíssimo ali. Aí tem resultados ali, né, o DRE do Capitânia, como ele faz muitas operações, dá para se debruçar também aqui sobre juros, amortização, os ganhos, as taxas. Por enquanto, a performance só foi abrir mais onde eles realmente bateram, então você coloca aqui, você consegue ver quanto que foi de performance. E ali, distribuição de cotas, dividend yield, cota mercado, cota patrimonial, tudo isso você consegue avaliar e fazer um estudo detalhado para identificar se esse Fiagro ele é bom para o seu perfil, se está atraente das métricas que você avalia bastante e as métricas que você mais gosta de orientar. Outro que me chama bastante atenção aqui é justamente como a gente falou, é o que? Como ele opera bastante, como ele tem muita movimentação de compra e de venda, isso tem um impacto sim, relevante no seu dividend yield. E a demonstração está aqui no resultado mensal aqui em reais por cota. Então a receita de juros e amortização anual, R$1. Quando você vê lucro de negociações, 0,48, ou seja, quase metade do lucro das negociações equipara ali à receita gerada dos juros anualizados. Então já mostra o quê? A agressividade que o Fiagro tem. Se ele fosse ficar sentado ali somente na receita de juros, ele ia pagar tranquilamente ali 0,8, 0,85 ali, 0,9, tranquilo, não ia ter muito estresse. Mas como eles se empenham em ser agressivos no mercado, a cota ali, o dividend yield, ele dá um upside ali de quase 50%. Chegando no final, quando a gente faz o ajuste ali de resíduos de aplicação de caixa, ajuste em valores ativos, despesas administrativas e algumas despesas, o resultado final é de 1,35. Então, assim, tem-se um ganho pelo projeto deles aí da agressividade de mercado de compras e vendas. E normalmente eu falo, como a agressividade deles é muito alta, se você achar interessante esse risco, cabe a você decidir aí. Tendo dúvidas, você pode estar falando comigo, vai ter um link aqui abaixo aqui do meu Linktree, onde você pode estar falando comigo numa reunião. E não se esqueça, já curte, comenta, compartilha aí o melhor. Você tem um CPTR11 na sua carteira,
Você já tinha ouvido falar deste Fiagro? É a primeira vez que você está ouvindo falar de algum Fiagro? Comenta pra gente ter uma noção ali, se você, onde vocês estão, como que vocês estão sobre Fiagro, se vocês estão investindo, o que vocês analisam quando vocês fazem uma leitura de um relatório, se é que vocês sabem que tem relatório gerencial dos Fiagros aí todos os meses. Histórico de dividendos, onde a maioria das pessoas gosta de acompanhar, é o preferido de olhar já de primeira de antemão. Você vê que ele sempre está ali CDI mais um prêmio, então ele consegue sim bater a taxa do CDI mensal ali com tranquilidade. É claro que tem momentos ali, conforme eu falei, pela agressividade, o dividend yield ele cai. Então se a gente for pegar aqui agosto de 2022, ele pagou 1,75, setembro já foi para 1,40, novembro 1,38. E aí ele manteve ali 1,45, 25, 30, 40, mais estável. O começo, pela sua agressividade, teve um dividend yield muito alto e que talvez abrilhantou os olhos daquelas pessoas que só olhavam dividendos. E com uma queda um pouco significativa, ainda assim muito atrativa perante aos concorrentes de mercado, ele vem pagando bem. Mas conforme a gente fala, a gente sempre frisa, a agressividade deles é muito boa, mas em certos momentos pode ter uma queda muito grande do yield ali. Então vale você ficar atento e sabendo o risco que você está correndo. Passando para isso ali, a gente vai chegando na parte da exposição, né, do Capitânia. Então, conforme a gente falou bastante ali, ele é focado em 95% em CRAS, 1% em CRI, 1% em FDIC, tem o Friago em carteira e guarda um dinheiro ali em caixa ali, como todo fundo imobiliário, todo fundo de investimento do agro, ele tem um pouquinho de caixa. Que ele faz um cargo interessante, ele tem um pouquinho de NTNB, é título público federal, a maior parte, como a gente sabe, é CDI mais o prêmio, e tem a taxa equivalente aqui de CDI, onde a taxa de aquisição deles está maior do que a taxa hoje de mercado, então eles estão ganhando um ágio aqui. Só que quando a gente olha no geral aqui, CDI mais prêmio, o CDI mais prêmio é de 4,6 e o CDI mais prêmio hoje de mercado é 4,7. Então, se eles manterem essa equivalência aqui, eles vão estar tranquilos ali por enquanto no mercado. Disposição, então, 70% CDI, 28% IPCA, 2% renda variável, um FII extremamente agressivo. E Diego, fala um pouquinho da exposição geográfica pra gente, exposição de setores e dos devedores, que é extremamente importante saber de quem que ele está comprando. O CPTR11, ele está na exposição geográfica, ele está alocado 21% no estado de São Paulo, 20% no estado do Mato Grosso, né, nosso celeiro de grãos aí. Temos também 12% no estado do Mato Grosso do Sul, 11% no Paraná e 8% em Minas Gerais. Estados aí que são os nossos polos de produção agropecuária. A exposição do setor, como já foi mencionado, açúcar e etanol 30% hoje, mas a gestão querendo diminuir esse valor aí para abaixo de 25, justamente para fazer uma pulverização aí dentro da exposição. Distribuidor e revenda 20%, cooperativas 14%, energia térmica é algo novo aí que a gente não tinha visto ainda dentro dos fiagros com 8%, e proteína animal também com 8%. Por devedor, a gente tem alguns devedores conhecidos aí. O principal é a Uisa, que é essa usina de etanol e açúcar, constituindo aí 9,4%. Nenhum deles passa de 10%. Vale ressaltar isso aí para o pessoal ver como ele é bastante pulverizado. Comboy com 7,4%. AgroGalaxy, que é uma empresa listada em bolsa, né? Uma distribuidora de insumos agrícolas, 7,6%. Aí a gente tem a Frigol, uma grande cooperativa aí com 7,5%, Agroinsumos 5,3%, e daí para baixo todas com menos de 5%. Né? Como que se dá o CRA, como que é esse certificado de recebíveis do agronegócio? A gente tem visto aí o pessoal com dúvida em relação a isso, perguntaram aí nos últimos vídeos nossos, né? Como que é feito esse CRA, Indra? Você poderia explicar aí para a gente como que uma cooperativa, por exemplo, essa Frigol, a Cocari, a Coagril, que estão aqui, por exemplo, elas podem buscar a abertura de um CRA e buscar capital para fazer investimentos na sua cooperativa. Basicamente, né, explicando para vocês a cadeia de um CRA, da criação de um CRA, pensa numa cooperativa onde ela quer fazer investimentos. Né? O fazendeiro ele busca na cooperativa crédito porque ele quer comprar um maquinário, né? Várias máquinas que custam milhões ali. Então ele quer juntar 20 milhões de reais. Ele vai pedir um crédito à cooperativa. A cooperativa vai fazer uma avaliação, vai entender o risco que vai ser tomado ali, quais serão as taxas e tudo mais. E aí ela monta essa estrutura, que é o Certificado de Recebíveis Agrícolas, que é o CRA. Ela trava ali o porquê que vai ser feito, como que vai ser feito esse CRA, qual é o prazo de maturação, qual vai ser as taxas cobradas, qual vai ser a mensalidade das parcelas. Então cria-se toda essa estrutura e você vem para o mercado. Então a cooperativa ela vai no bancão tradicional, ou ela vem nas corretoras oferecer este CRA para os bancos e corretoras comercializarem. Então, por exemplo, eu falei, quer levantar 15 milhões de reais. Então a gente fala ó, que um CRA da Comboio, eles querem levantar 15 milhões de reais. Então eles vão levar os bancos ali, que são os parceiros que vão fazer toda a criação da estrutura do CRA, para negociar. E você, como investidor pessoa física, você pode estar comprando ele para a sua carteira de renda fixa. Então, normalmente, esses CRAs, quando aparecem no mercado, eles podem estar incentivados, que é isento de imposto de renda, ou com a taxa do imposto de renda, que é uma taxa regressiva.
e daí você vai ter uma prêmio ali que você vai pagar em torno de R$ 1.000, às vezes R$ 2.000 ali no CRA. Ele vai te falar qual que é o indexador, que é o que a gente vê aqui, que é o IPCA mais 8, e qual que é a duração. Então, o que você vê no final ali no seu home broker já é todo um processo de estruturação, de planejamento, de criação, para quando chegar você comprar, para você estar investindo no setor do agronegócio. E aqui a gente tem a carteira, né, como o Diego já falou ali, dos CRAs, como é que eles funcionam, para você pesquisar, ver a questão do volume financeiro, né, do PL ali, dos indexadores, as taxas de aquisição e taxa de mercado, isso aqui é muito bom. Então a gente vê, ó, por exemplo, da Comboio, a taxa de aquisição foi de 8,12, o mercado está 8. Então aqui, a CPTR ela tem um ágio sobre esse ativo. Com o da AgroGalaxy já é o contrário. A taxa de mercado hoje está mais elevada do que a taxa de aquisição. Então aqui a CPTR11 ela tem um deságio sobre esse ativo. Então não é interessante ela vender esse ativo antecipadamente, porque ela vai estar vendendo mais barato que quando ela comprou. Não, o interessante é ela vender igual da Comboio, mais caro do que quando ela comprou. Ela tem um ganho a mais. Da Agroinsumos, ela tem um baita de um ágio aqui, ó, de 9,97 para 8, mais de 1% de distância ali. E alguns, por enquanto, estão no 0 a 0. Para quem quiser especializar mais aqui, vai conseguir estar acompanhando, tá? Toda a carteira deles aqui, os que tem rating disponível ali para você poder acompanhar. Então ele fala aqui um pouquinho do mercado secundário, como é que está sendo as negociações, né, do CPTR. Então a gente vê que ele é muito volátil. Em alguns momentos tem um pico de volume estranho, né, bem absurdo ali, provavelmente um ponto de notícia, oscilações de preço ali, movimentações de algum CRA. Então você vê que ele já chegou a ser cotado ali quase R$ 107 e a mínima dele ali foi por volta dos R$ 94. Aí vem como a gente fala ali bastante, a gente gostou muito bem disso, é comentário de gestor sobre mercado, onde ele fala muito bem, detalha muito bem sobre questão de CDI, IMAB, riscos, e vem falando sobre o comentário dos ativos. Né? Fala um pouquinho de soja, de milho, de açúcar etanol, da proteína bovina. Né? Alguns detalhes ali para quem quer estar acompanhando, para conhecer como que é a visão dos gestores ali sobre os ativos que eles estão fazendo operações. Ressaltar que é um comentário do gestor que é bem chuto. A gente tem muitos fiagros aí que a gente pega aquela coisa enorme, você tem que ler, entender, né? Quem não está acostumado, quem não está de olho aí na cotação das commodities agrícolas diariamente. Então, essa parte aqui ficou bem chuta do pessoal da CPTR. E agora eles vêm falando aqui dos principais devedores, né? A gente tem aí o Grupo Moreno, que é uma indústria de açúcar e etanol também, né? Produtora de açúcar e etanol. Tem também a Uisa, que a gente já falou, que é uma das principais aí no Mato Grosso. Daí em diante a gente tem mais algumas usinas. Eu ressalto aqui em algumas outras que a gente não tem muito convívio, né? Não está no nosso dia a dia aqui da região de Minas Gerais. Eu ressalto aqui a Adubos Araguaia, que é uma forte revenda de insumos agrícolas no estado do Goiás, é uma indústria de Anápolis hoje, ela está bem posicionada aí no Goiás, em Minas Gerais. Tem também, ela também fábrica de nutrição animal, hoje conta aí com 40 lojas, 5 fábricas e uma unidade de sementes, além dessa fábrica de nutrição animal. Então, é um outro setor aí de exposição, né? Esse setor de revenda de insumos, distribuição. AgroGalaxy, como a gente já tinha falado, né? Distribuidora de insumos, que possui capital aberto na B3, né? Quem quiser, quem tiver interesse também, pode estar buscando informações da AgroGalaxy. Você consegue investir também. E futuramente a gente quer fazer, vocês comentam aqui se vocês acham interessante esse tipo de vídeo que a gente faça, explicando as empresas do agronegócio nosso que estão listadas em bolsa. A gente tem AgroGalaxy, tem SLC, tem a Agro3, Soja 3 também, são empresas aí do nosso ramo que a gente pode estar abordando depois. Então comenta aqui embaixo se vocês já acham interessante que a gente fale delas aí. Temos aí também a Frigol, que é uma cooperativa, é uma das 5 maiores empresas de proteína animal brasileira. Então ela é uma das que tem a maior exposição. E a gente desce aí nas próximas páginas, tem a Cocari também, que é uma cooperativa que é bem presente aqui no estado de Minas e do Goiás também. Temos a Coagril, a cooperativa lá de Unai, né? Unai ali próximo de Brasília, cerca de 170 quilômetros aproximadamente. Ela tem atuação bem forte na região de Minas, Bahia, Mato Grosso, Goiás, tanto na parte de cereais como na parte de café também. Solubio, a empresa de produtos biológicos que está em alta aí, é uma questão muito importante no nosso agronegócio. Essas soluções microbiológicas, biológicas aí para estar diminuindo cada vez mais o uso de defensivos químicos, mas com sustentabilidade também. É importante, claro, que a gente tenha esse tipo de desenvolvimento de produtos, mas que eles atendam a necessidade do produtor. Não é você virar de uma hora para outra e falar que você vai, como muitos aí comentam, você vai abandonar o uso de defensivos químicos, né? É importante e eles são um complemento ao manejo fitossanitário da lavoura. Então a Solubio oferece essa oportunidade aí para o produtor, ela oferece a estrutura, eu já pude verificar em algumas fazendas que a gente visita,
Ela oferece essa oportunidade para que o produtor, ela dá estrutura para que o produtor produza ali e multiplique os seus produtos microbiológicos, sejam eles fungos, bactérias ou animais, insetos ali que promovem que façam uma promoção da biodiversidade, controle de pragas, né? Então aí mais para baixo a gente tem outras cooperativas, temos aí outras empresas que quem tiver interesse aí pode estar pegando o relatório que a gente vai deixar aí para estar acompanhando e vendo essa movimentação de mercado aí. É isso mesmo, pessoal. Então não se esqueçam, se vocês gostaram desse vídeo, lembrando a vocês, claro, temos mais outros 2 vídeos do Giro do Agro, XPCA11, Rural11 e agora CPTR11, sem falar de vários outros detalhes sobre o nosso canal aqui do Diego, falando muito sobre especialidade em café, muita coisa do mercado agrícola ali, muito detalhe importante para a população conhecer. E o meu canal a gente comenta mais sobre investimento, sobre economia e faz esse mix também com o agronegócio ali, que é juntos nós aqui no Giro do Agro. A gente fica por aqui, grande abraço e até mais.